Então, bom dia pessoal. Agora a gente vai entrar aqui no Visual Studio Code, né? Fugir aqui um pouco do terminal. Já levamos com uma boa dose de terminal nas outras sessões. Olá, Christian, bom dia. E agora a gente vai Bom estar aqui um dia. pouco fora aqui do terminal. Vamos estar aqui mais no Visual Studio Code. Vai dar aqui também um arzinho diferente, né, aqui nas aulas. O Visual Studio, o Vim já deve ter dado para entender bem e ficar bem à vontade aí pro futuro, tipo, tatuado na mente, que nunca mais esquece. De qualquer forma, aqui no Visual Studio Code, a gente tem o nosso terminal, né? Isso está, acho que aqui em terminal. Então a gente tem aqui da mesma. Não é, tem algumas limitações, né? Pode ser que com o Vim, com o Emacs eu tenho problemas aqui, não funciona bem. Alguns comandos podem não funcionar assim tão bem aqui, dado a complexidade do output, né? Mas no geral, funciona bem. Então, dá para trabalhar bem com esse terminal. Bom dia, Bianca. E, e aqui, então tem o site, aquele site que a gente estava fazendo outra vez, né? A gente vai dar aqui umas mexidas nele e injetar aqui então a parte de JavaScript. Então nós vimos HTML, vimos Linux lá atrás, né? E CSS. Falta aqui uma pasta muito importante que os sites costumam ter, que é a pasta então do JavaScript, que normalmente a gente chama só de scripts. E normalmente também quando a gente tem imagens, também a gente cria aqui uma pastinha, né, chamada images. Aqui por acaso eu não pus nenhuma ainda, lá pelo filezinho que a gente falou da outra vez. Normalmente essa estrutura aqui que costuma vir. Às vezes tem nomes um pouco diferentes, às vezes colocam CSS em vez de styles, às vezes colocam JS em vez de scripts, ok? Mas a ideia é pelo menos essa, separar entre imagens, scripts e styles. Isso quando nós estamos construindo assim uma... Isso pode encaixar em várias tecnologias, mas especialmente aqui quando a gente está trabalhando com HTML direto, assim, uma estrutura mais crua, né? Porque no caso do React, a gente tem uma separação um pouco diferente, né? Então a gente tem a organização do CSS, do JavaScript muda, mas as imagens, por exemplo, não. A gente costuma ter na mesma uma pastinha para isso. Então qual é que é a ideia, pessoal? A gente organizar um pouco o nosso código, né? E não deixar assim tudo bagunçado, tudo na mesma pasta e por aí fora. E deixa eu ver se eu tinha isso. Ok. Deixa eu me organizar aqui. Isso de ter só um monitor me complica um pouco. Por alguma razão está arrastando um pouco também. Ó, deixa eu ver aqui nos cantos. Nossa, beleza. Assim está. Ok. Então, como é que a gente coloca JavaScript no nosso código? Bem, colocar JavaScript, vou deixar isso aqui, é bastante simples. A gente deixar aqui umas coisas, eu vou deixar aqui na mesa. Não lembro bem a situação, acho que foi um exemplo, né? Aqui outro, foi do Flex, tal, dos mídias, a gente fez tudo aqui. Beleza. Então, como é que a gente põe? Assim como a gente tem a tag style, né? E aqui a pasta de styles, também a gente tem uma tagzinha de script. Eu vou colocar logo aqui em cima, logo aqui no aqui, script. Então, o que acontece? O browser ele processa JavaScript e CSS, né? E HTML. É com isso que a gente constrói as nossas páginas, né? Claro que depois também tem imagens, SVGs, que acaba por ser uma mistura de XML e por aí fora. Mas as três tecnologias principais para a gente construir uma página é HTML, JavaScript e CSS. O browser ele não entende outras linguagens, ok?
A mesma coisa se passa para o CSS. A gente vai falar hoje um pouco de less também, vou entrar aqui no detalhe do less. E o less é uma sintaxe diferente do CSS. E o browser não entende o less. Então a gente pode usar uma forma injetando aqui um JavaScript que depois processa o less. Não sei se vocês já viram, por exemplo, o CoffeeScript. Alguém já viu isso? Ou então outra linguagem de programação web, de browser, assim, de front-end. Tipo TypeScript, o que mais? Não tem tantas, não. Eu tenho, acho que era o Process, tal. Então aqui tem, olha, TagScript, olha, é esse mesmo que eu queria, um exemplo desse. Ok? Então ali na TagScript, a gente pode pôr algo assim. O browser vai entender isso? Não, não vai entender porque a gente precisa pôr, então, aqui no caso ele chama aqui de compiler, né? Aqui no fundo o interpretador dessa linguagem. Então tem muitos mecanismos que fazem isso, de artilhar aqui o nosso código HTML com mais scripts. Mas para isso, esse type aqui, quando tem uma variação diferente de JavaScript, ele tem que então ter também um interpretador próprio para isso, que o browser nativamente não vai reconhecer. Ok? Então, e aí dessa forma a gente consegue ter mais. JSX, sim, isso. JSX acaba por ser uma sintaxe um pouco diferente, né? Porque o JavaScript, ele não suporta aquelas tags do React, né? Isso não faz parte do JavaScript. Então, o JSX foi o que foi inventado ali pelo Facebook para misturar a estrutura HTML junto com o JavaScript daquela forma. Bom dia, Matheus. E, portanto, aqui o script a gente pode ter mais coisas, mas teríamos que ter aqui mais customizações. De forma nativa, então a gente pode pôr aqui um código JavaScript. Tem um alerta, por aqui, bom dia. Temos o console.log. Pessoal, ponto e vírgula, se vocês usarem ponto e vírgula, é para usar sempre ponto e vírgula. Se não usar ponto e vírgula, então não usa nunca, né? O ponto e vírgula já há bastante tempo é uma coisa opcional no JavaScript, ok? Então há muitos estilos aí de pessoal usando ponto e vírgula e não. Eu, particularmente, quando estou trabalhando full stack, eu do lado do back-end eu não uso ponto e vírgula. E do lado do front-end uso. Não me perguntem por quê, muito bem, mas eu criei essa mania. E também é uma forma de distinguir em que tipo de código que eu estou mexendo. Claro que a estrutura do código é diferente, mas às vezes quando a gente tem muita coisa aberta, então também é uma forma de me ajudar a distinguir. E não sei, na parte de back-end está mais focado no nível de negócio, então tá. Eu acho que também fica o código um pouco mais limpo e para ler melhor, talvez. Não faço bem ideia. Mas hoje em dia está bastante misturado. Então nós temos o tal famoso console.log, né? Que a gente pode ter vários. A gente pode ter o info, podemos ter o warning. Ok? Então por aqui alerta, info, informa, informação e aqui nice, log. E temos ainda um outro que é o debug. Ok? E ainda temos aqui outro que é o erro. Okay. Alguém consegue descrever o que isso faz? Cada uma das linhas? O alerta ele vai abrir tipo uma caixa de diálogo do navegador mesmo. Sim. O log e o resto só conhece o log e o erro. O log ele vai pintar a mesma informação normalmente e o erro vai pintar só que com uma coloração diferente, tipo com vermelho. Exatamente. Os outros também são formas também de a gente separar isso. Isso também é suportado no Node também, porque o Node acaba por ser uma extensão aqui do usa o mesmo motor aqui do Chrome, né? O
V8, e também suporta isso. Então, com esse código, vamos tentar ver aqui, exatamente como o Gabriel descreveu, o que vai acontecer. Deixa eu pôr aqui embaixo, que agora é melhor embaixo. Sempre o site está melhor. Eu vou deixar assim. Acho que tá. Beleza. Então, esse aqui é o diálogo, né? Que no fundo é uma pop-up, um alert, né? Alerta não é o nome da função. Que faz essa apresentação. Então, a gente coloca um texto e aparece, puff, aqui essa mensagem aqui que prende a navegação, prende o carregamento da página, ok? Então, o browser ele fica aqui à espera da iteração do usuário. Para clicar em alguma coisa, né? Fechar aqui o alerta e aí continua o processamento. Aqui, na console, apareceu aqui essas bolinhas. Aqui exatamente. Entendeu aqui esse sinal, essa sinalética ali. Okay? Por que ele deu essa sinalética de 2? Quando eu coloquei 5 mensagens, né? Ó, aqui os acentos, mais uma vez com problemas. Aí os acentos aqui no JavaScript tem que fazer de forma diferente. Eu já explico. Aí o que acontece? Ele deu essa sinalética por causa dos warnings, né? Que são os alertas, e dos erros. Os outros ele descarta, ele não fica destacando aqui que aconteceu algo estranho. Aqui é a mesma coisa. Né? Aqui a gente tem uma coloração mais forte aqui para esses dois e para os outros não. Aqui em cima tem todos esses botões. Né? Eu penso que no Chrome também é igual. Aqui a gente pode desativar e focar só num, né? Um tipo de mensagens. Então o que acontece? Quando a gente está programando e a gente tem coisas que a gente quer só testar, não convém a gente ficar usando o log, a gente pode usar o debug. Que é só, e são coisas que são ali um pouco irrelevantes e tal. Que é só ali testes que a gente pode esquecer e deixar lixo depois ali de console de mensagens. Porque quanto mais poluído ficar aqui a consola também é ruim. No debug meio que já se descarta logo que são coisas assim que não são muito relevantes, né? Que as coisas ali coisas mais pontuais, que é assim para alguma situação ali mais específica. O info, então, são situações um pouco mais hum, de detalhar algo, por exemplo, dar uma informação extra, adicional do que está acontecendo e por aí fora. Os logs, então, acaba por ser uma mensagem que vão dizendo como se fosse passo a passo o que foi acontecendo, sendo que não tão detalhada como o, olá, Alisson, bom dia. Não tão detalhada como o debug. Ok? Então, o log seria algo muito mais global, né? É menos atômico, mais generalizado. Mas o mais importante aqui acaba por ser o warning e o erros. Okay? Por exemplo, se está sendo feito algo que não deveria, que deveria ser feito de outra forma, ou se teve um comportamento que funciona, mas é inesperado, então, que não é o ideal, né? Ou seja, aconteceu, funcionou ali, mas não é o esperado. Então, é um warning. E o erro, pronto, é o mais óbvio, né? É mesmo aqui um crash. Então, o erro normalmente tem os erros. A gente não deve poluir aqui o erro com mensagens nossas assim à toa, né? Porque o erro e o warning ele chama aqui a atenção. Então, tem que ser coisas mais específicas. E aqui no erro, entra também dessa forma, com essa sinalética, os erros de JavaScript. Se a gente provocar um erro no código, e também ele sinaliza aqui. Então vamos tentar provocar aqui um erro no código. Vamos lá. Ok. É depois do alerta, portanto, repara que o alerta ele trava mesmo, né? Ele para aqui e não faz mais nada. Ok? Olha aqui, está aqui da mesma forma que o erro. Então, se a gente poluir muito isso, vai ficar difícil a gente encontrar onde é que está o nosso erro. Bem, quando a gente tem um erro, o que tem que acontecer? Nós temos que tentar interpretá-lo da melhor forma possível. Pessoal, antes de fazer. Deu erro e volta para o código. Antes de fazer algo assim, analisem o erro. Tentem interpretar a mensagem. Tentem entender aonde esse erro está acontecendo. Entendeu?
Tudo isso vai poupar muito tempo depois na resolução. E depois mais. No futuro, vocês começam a memorizar algumas mensagens de erro. E aí no futuro vocês já meio que leem o erro e já sabem logo o que acabaram de fazer que causou aqui a situação. Até porque as situações que os erros acontecem, a gente está programando, está tudo funcionando. E passa um tempo, os erros começam a aparecer. E aí, nesses casos, a gente tem que ir atrás e tentar entender o porquê que aconteceu o erro, né? Então, aqui, tá aqui um reference errors, tá bem? Os erros vêm sempre assim com uma tipagem aqui, que é meio que a classe que gerou aqui o erro, né, internamente do JavaScript. E, e depois aqui a sua mensagem. Então aqui o blah não é definido, né? Então ele não foi declarado, está ali especificado, está sendo chamado aqui, aparentemente, como uma linha de código, mas não foi definido antes. Então o JavaScript não sabe o que é esse blah. Aqui ele tenta encontrar, ele dá aqui esse link, a gente pode clicar para encontrar aonde esse erro pode ter acontecido. Okay? Aí o browser já mostra aqui meio que automaticamente onde esse erro aconteceu. Com o React, usando outras tecnologias por fora, e esse rastreamento aqui com compiladores no meio, quando a gente trabalha com outra linguagem que converte depois para JavaScript, né? Então às vezes se perde esse rastreamento mais direto. Aí vai depender de vários fatores, né? Inclusive se a linguagem coloca no JavaScript alguma indicação, faz ali uma ponte melhor para o código original. Mas normalmente a mensagem já nos dá muitas pistas. Okay? Então é tentar interpretar bem aqui essa situação. Tranquilo? Então, deixa eu tirar aqui esse alerta que vai ser chato, né? Ele ficar toda hora perguntando. O que acontece? O alert a gente comenta assim. Okay? Comentar uma linha de código em JavaScript é assim. Se eu quero comentar várias linhas de código, é barra asterisco e fecho depois com asterisco barra. Né? Asterisco barra fechei, então vai ali o comentário. Há uma outra forma de comentar que também é muito usual, que é barra dois asteriscos. Aí eu aperto Enter, ele já coloca assim esse asterisco no começo da linha e espaço. E isso faz aqui um código mais arranjado, né? Tá. E vamos lá. Aí, para fechar, eu só coloco, tira o espaço que ele põe automaticamente e acrescenta a barra. Okay? Então aqui, isso aqui faz um bloco de comentário também, que é muito bom para ficar comentário mais organizado no meio do código, chama mais atenção, né? E é meio que um padrão também para ajudar a documentar aqui o código. Pessoal, nos comentários a gente coloca quando tem uma coisa útil, né? Clara assim, pra gente dizer. Eu vou deixar aqui como exemplo. Não se fica colocando um comentário assim por cada linha de código. Normalmente é por blocos, quando tem uma coisa relevante para se comentar, né? Múltiplas linhas. E vai embora. Tá vendo que ele fica assim um pouco desalinhado? Tá. Então, a diferença entre os dois, esse aqui de baixo, fica mais estruturado, né? Ele chama mais atenção aqui com os asteriscos. Aqui os acentos, né? Que eu prometi que ia falar aqui dos acentos. Alguém sabe como codificar acentos em JavaScript? Essa vai ser tri. Olha aqui os acentos ferrando, geral. Então, o que acontece? Os acentos, a gente entra no Unicode. Então, o Unicode é uma forma de a gente codificar meio que parecido. Deixa eu ver se isso aqui dá. Esse aqui é conhecido. Mas eu não queria esse. Deixa eu pôr aqui JavaScript. Aquele é para tipo URL. JavaScript, Unicode online. Esse aqui. Esse aqui vai dar. Informar. Exatamente. Pronto. Chato também. Ele está fazendo todas as letras, ele está codificando com esse barra U. Assim também é bastante chato.
ele só devia codificar as letras. Eu tenho aqui uma forma. Não. Deixa eu voltar aqui. Caramba, normalmente é fácil encontrar aqui um bacana. Free format. Deixa eu ver aqui. Todos estão fazendo isso. Isso é o modo mais preguiçoso. Mas beleza. Eu acho que... Ok. Tá tudo assim. Mas beleza. Então o que acontece? Quando ele está codificando cada caractere em Unicode, a gente não quer, a gente só quer os acentos. Então vou fazer assim, só pôr as letras com acento e ele me gerou aqui do lado, né? Então o que acontece? Isso aqui é o código, lembra da tabela ASCII que a gente falou da outra vez? Isso aqui é em hexadecimal, como se fosse a codificação das cores também, né? Só que aqui só são dois grupos em vez de três. Então aqui é o número, esse E7, X to decimal. Então esse E7, convertendo vai ser o 231. ASCII table. Então deixa eu ver aqui o ASCII table, o 231. Você tem aqui, se ela está completa, 2, 3, 1. 2, 3, 1 é o C cedilha. Ok? Então é 0, 0 primeiro. Ele começa lá com 0, 0. E depois tem o 2, 3, 1. Então o 2, 3, 1 codificado em hexadecimal vai ser o E7. E por isso então que a gente tem aqui esse E7, que representa então o caractere C cedilha na tabela. E o E3 é o quê? O E3 deve estar um pouquinho antes, que é o 227. Então 227 é o A com um tio em cima. Okay? Então o que acontece? É mais difícil a gente memorizar, né, assim, né, do que a codificação do HTML, né, a tilde, que tem aqui palavras, é mais fácil. Então, como é só números, então é mais difícil. Então a gente usa assim um conversor para saber. Eu copiando esse código que ele gerou, então eu venho aqui e substituo o são, né? Aqui o sun. Pronto. E aí eu substituo dessa forma. E aí, quando salvo, executo aqui de novo, aqui no console. Agora já tem informação bem escrito. Okay? Então é a forma de a gente codificar aqui acentos em JavaScript. Isso vale para qualquer coisa, tá bem? Node, aqui no browser, o que for. Então, mais coisas que a gente tem que ver. Bem, JavaScript temos, como qualquer linguagem de programação, né, temos a lógica de variáveis, constantes e por aí fora. Antigamente, a gente tinha o var, minha variável, né, igual aqui o valor. E o valor, esse valor pode ser uma string, pode ser um número, true ou false, né, que é os booleanos, e pode ser também arrays, que a gente vai falar mais em detalhe mais na frente, no futuro, e também arrays é, na verdade, uma lista, né, a gente pode ter uma lista de várias coisas. E podemos ter também objetos. Okay? Que objetos, então, é minha... eu vou chave 1, 2 pontos, 1, 2, 3. Né? Chave 2, 2 pontos, texto. Okay? A gente tem, assim, uma estrutura de chave-valor, né? Bem, no JavaScript atual, né, mais moderno, a gente só tem o let. Já não temos o var. O var é meio que proibido a gente utilizar o var. Okay? E o let tem a mesma função do var. Mesma coisa. Okay? Tudo igual. E temos também o const, que não existia no passado. Okay? Então, esse const, a gente declara aqui uma constante. Okay? Constante, a gente não pode mudar o valor. Ela tem um valor. E a seguir, a gente não pode mudar o valor dela. Okay? Vamos ver o que esse código vai fazer. Okay? Olha só. Invalid assignment to const. Okay? A gente não pode associar aqui o valor. Onde é que está? A linha está aqui. Esse constante 678 não pode ser mexido, não pode ser alterado.
Então a grande diferença é essa. Enquanto que aqui, eu posso vir aqui, tinha um objeto antes, agora vai ter um array, e agora vai ter um olá. Olá com os acentos ferrados. Então aqui, repara que não deu erro, ele continua no erro, né? Ele passou todas essas linhas na mesma, tudo bem, alterou o valor da minha variável, mas deu erro aqui na constante, né? Deixa eu aumentar aqui. E, então essa é a principal diferença entre as duas coisas. O que a gente deve dar mais preferência para utilizar? Alguém tem uma opinião? Mais variáveis ou mais constantes? Ninguém tem uma opinião formada com isso? Então, as duas coisas? Eu geralmente uso mais let. Mais let? Ok. É. Então, Paulo, Gabriel, né? Agora vem a dica de ouro. Agora é mudar o hábito agora. É dar preferência por constantes. Okay? O máximo de preferência por constantes. Tanto quando a gente entrar ali no React, na parte dos states, o padrão que a gente vê, por exemplo por aí, é tudo const. Por que a gente dá preferência pela const? Exatamente por essa razão. Porque em qualquer parte do código eu vou poder alterar o valor. Então é assim, se eu crio uma. Imagina que essa questão, eu tenho que, sei lá, dados, né? Aí depois meus dados passaram para um array, beleza. E depois os meus dados passaram para uma string. E depois passaram para um inteiro. E imagina que aqui pelo meio eu tenho muito código sendo feito. Muita coisa sendo programada. Tem aqui alguns ifs, alguns fors e por aí fora. Isso aqui vai ser muito difícil acompanhar a linha de raciocínio da utilização dessa variável. Porque ela, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, o nome é muito generalizado. É dados, é uma coisa assim muito genérica. Se for num âmbito muito específico, que são os dados que está vindo de uma API, ou são os dados do usuário, alguma coisa assim muito específica ali no código, beleza, chamar de dados, porque a gente já está num scope ali do usuário e temos de dados. Agora, eu não posso, por exemplo, estou fazendo um código de usuário, de repente eu tenho uma variável chamada dados, e tem os dados de produto. Aí complica. Se eu estou dentro de um código que a nível de interpretação geral assim, é mais de usuário, então eu coloco ali dados de produto, né? Ou produto dados, alguma coisa assim, no nome. Então seria mais algo assim. Então, quando a gente está programando, se eu crio, por exemplo, aqui, vou colocar assim, um let nome produto. Então, o nome do produto vai ser, sei lá, monitor 21 polegadas, uma coisa assim. Beleza. Esse valor vai mudar alguma vez no código? Eu vou querer que ele mude outra vez? Ele só vai ter esse valor sempre? É isso que eu tenho que pensar. Se eu não vou ter aqui um motivo para reassociar aqui um valor diferente, então é logo uma consta. Okay? Já fecho isso como uma consta. No limite, até mudo o nome. Só quero especificar esse aqui, esse valor vai ser sempre aqui monitor, então nome, produto, monitor. Então eu posso pôr nome, produto, monitor, para diferenciar de outros. Então, normalmente a gente tem lets hoje em dia, é mais quando a gente tem contadores, por exemplo, dentro de um for, ali numa interação, aí a gente usa mais aqui o let. Né? Então, para o teu código ficar mais seguro, ficar mais protegido, tal, dá preferência pelas constantes e os nomes têm que ser também o mais sugestivo possível. E sempre nesse formato. Esse é o formato padrão em JavaScript, que é o camel case.
ok? Na verdade, é um dromedário, né? A gente também tem mas ficou assim, mais conhecido como camel case, que aqui é o desenho do dromedário, né? Porque isso o pessoal inventou e tal. Porque o que acontece? A gente tem outro padrão, que é esse aqui das classes. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Que é aqui o upper camel case. Então, houve aí umas tentativas que a versão dromedário é assim, que começa com letra pequena e depois a próxima palavra tem a primeira letra maiúscula. E o camel case seria a primeira letra maiúscula depois da primeira palavra, né? E a segunda palavra também com letra maiúscula. Então, cada palavra tem sua letra maiúscula, que também é usado em JavaScript, mas quando a gente utiliza classes. Okay? Então, nas classes, a preferência sim, a primeira letra maiúscula. Mas, no geral, a gente não vai trabalhar com classes. Okay? Então, não vamos falar de classes. O objetivo, durante o processo todo, a gente não falar de classes. A gente vai falar sobre funções e outras coisas. Não vamos entrar em orientação a objeto, porque no momento que a gente fala de classe, a gente tem que entrar em orientação a objeto, que é um outro paradigma aqui de programação que não vem aqui ao caso, que não vai agregar valor na lógica aqui do React e do Netuno também. A gente consegue programar tudo sem entrar aqui na parte de orientação a objeto, que facilita também aqui o aprendizado, encurta bastante aqui o processo. Mas quando a gente trabalha com orientação a objeto, entra então esse padrão, que é a primeira letra maiúscula por aí fora. A gente usa esse padrão em React, esses nomes assim, quando a gente define o nome de um componente. Daí a gente usa essa lógica aqui da primeira letra maiúscula. Mas nessa altura eu vou falar sobre isso. Então, para já, vamos fixar que todos os nomes que a gente der no código, a primeira letra é pequena, a primeira palavra, todas as letras em pequeno, e depois a segunda palavra, primeira letra maiúscula. Por quê? Alguém tem ideia? Facilitar a leitura. Exatamente, muito bom. Muito bom, Gabriel. Então vou pôr aqui 1, 2, 3. Já estou dando nomes que não devia, né? Eu pôr assim, monitor 1, monitor. Ok, beleza. Então o que acontece? Esse aqui é a forma correta, certo? Então, esse aqui não vamos pôr em letra maiúsculas. Vamos deixar tudo pequeno. Esse aqui, vamos fazer assim. Com um separador, né? Quais outros separadores que é possível ter em JavaScript? Podemos ter, incrivelmente, podemos ter o cifrão. Okay? Isso é raríssimo. Quase nenhuma linguagem suporta isso. Tá? O JavaScript, por acaso, suporta que tem alguns caracteres aqui sim mais malucos que o JavaScript suporta. Mas acaba que esse aqui, não, né? Esse aqui não facilita nada aqui a leitura. A gente não consegue logo de cara entender quantas palavras tem aqui, né? A gente tem que. Fica até difícil ler. Esse aqui e esse de baixo ocupam mais espaço, ocupam mais caracteres. Né? Então, uma forma de simplificar é ter menos caracteres e tornar legível, camel case. Então, primeiro exemplo. Beleza? Dúvidas aqui? Não. Não vale a pena discutir, né? Eu estou falando como se fosse uma regra absoluta, um dogma aqui, uma lei inquebrável. Ah, pessoal, às vezes quando a gente comete um enganozinho programando, né? Não é nenhum crime, mas é ter atenção a essas coisas, ok? A gente fazer o código bem feito, bem indentado, com bons nomes, é muito importante. Então, vamos ver aqui alguns tipos que o JavaScript tem. A gente tem, então, tipo de objeto, array, né, que é mais avançado, a gente vai falar nisso mais para frente. Depois temos string, temos inteiros, né, e temos o que? Números com casas decimais. E temos true e false, né, que são a mesma coisa, que são aqui os booleanos. Né? Deixa eu fazer aqui diferente. Okay. False. E o que mais que a gente tem? A gente tem ainda
a gente tem ainda o nulo, né, que são os valores nulos, que acaba por ser, deixa eu tirar aqui isso, que é mesmo, eu já coloco aqui, que é o nulo, e temos ainda o undefined. Alguém consegue dizer bem a diferença entre um e outro? Undefined e null? E quando tem caso a caso? Então, o que acontece? O nulo é um valor. Nulo nós estamos dando um valor mesmo de nulo. E o undefined quer dizer que não tem valor, está indefinido. Não há nenhum valor dentro dele. Okay. Essa variável ela não tem valor associado. É mais nessa lógica. Então aqui sem valor e que está aqui com valor indefinido, né? Não sabe o que é. Valor nulo. Então aqui booleano, né? Booleano, acho que é assim em português, que é o boolean, né? Em algumas linguagens também é só o bool. Esse aqui e esse aqui, esses dois de cima, é o que para o JavaScript? Em outras Number. linguagens... Hã? Number? É o number, exatamente. Em outras linguagens, normalmente se separa assim essas duas coisas. Integer, né? Ou ainda tem o long, o short, por aí fora. O byte também pode ser, se for até 255 e tal. E depois nós temos as casas decimais, que então a gente tem aqui o float e o double. Em JavaScript simplificou e as duas coisas são number. Okay? Então esse aqui é um number e esse aqui é um number. Isso traz alguns problemas, mas o JavaScript tem vários truques aí que trazem alguma problemática, porque pronto, facilitou na altura, mas depois foi um pouco tiro no pé com o tempo. E até isso justifica às vezes o TypeScript, essas coisas, mas agora com a evolução do ES, ele tenta, ES6, né? Tenta colar aqui mais nos padrões para ficar mais assertivos. Então aqui é string e aqui array e aqui objetos. Objeto. Então quando eu tenho aqui um let dados, por exemplo, só algo assim, ou assim vazio, e depois eu venho aqui e coloco um valor, repara que ele tirou o vermelho de cima, né? Então esse código está correto. Então aqui eu estou declarando o dados como, qual é o valor dele aqui, nesse momento? Undefined. Isso mesmo, muito bom, undefined. Então aqui não tem valor associado, é undefined. Depois quando começa a ter valor, vai por aí fora. Né? Então esses são os nossos tipos. Com esses tipos a gente pode fazer de tudo. Ainda há um a mais que a gente pode ter classes, né? Ou que são mais instâncias, como também a gente pode ter funções também dentro aqui de uma variável, né? Que seria aqui uma função. Teria aqui um console.log, podemos ter aqui uma função. A gente vai falar de funções mais na frente. Mas eu vou fazer logo aqui uma coisa complicadinha, só para o pessoal que manja mais ficar pensando nisso. Quem entendeu o código entendeu. Quem não entendeu, fica para a próxima. A gente fala disso depois. E aí, quando isso aqui depois pode ser chamado, então, como tem uma função armazenada, a gente pode chamar assim. Né? E deixa eu ver, então, só para tirar aí a dúvida de quem função. Vamos ver se isso funciona. Ok? Tá aqui, função. Funcionou sem erros. Então, o que acontece? O que mais que a gente pode fazer? Com esses tipos, a gente consegue fazer de tudo. O que vocês acham? Nós só temos esses tipos.
Dá para fazer, programar de tudo e mais um pouco? Lembram em alguma situação que não daria? Ou que seria complicado fazer alguma coisa? Não ocorre nada? Bem, pessoal, a gente pode depois ter nossos tipos, né? Que acaba por ser. Dessa forma das funções a gente pode estender. Com os objetos em React também, a gente pode os componentes, né, acabam por ser tipos também, porque ele acaba por ser ali uma função, né, simula ali um pouco uma classe, porque em JavaScript classe e função aqui mistura bastante. Né? Isso também foi um tiro no pé, essa mistureba. Mas a gente pode ter tipos, assim, que eu estou querendo dizer que a gente pode ter alguns tipos customizados, que aí a gente vai estendendo aqui a linguagem e vai customizando ela. Mas nativamente, assim, os tipos nativos do JavaScript são esses. Okay? Então, com base nesse, a gente pode construir outras coisas mais complexas. Então, esses são os nossos objetos. Lembram daquela estrutura da lógica atômica do CSS, quando a gente falou? Do Atomic Design, né? Esse tipo de lógica atômica a gente pode associar aqui a vários conceitos, né? Inclusive aqui na programação, o tempo todo. Entendeu? A gente tem aqui os nossos bloquinhos mais pequenos, que a gente pode construir moléculas com ele, né? Como se fossem os tipos mais complexos, até ter uma coisa muito mais complexa ainda, que seria, então, os organismos, né? Então, os blocos de código um pouco maiores. Então, isso também é aplicável aqui essa lógica. No console.log, a gente pode ter, aqui, já vem aqui, né? Essa sugestão, a gente pode passar aqui mais coisas, né? Então, por exemplo, por aqui dados. Então, aqui ele deve ter aqui, ó, dados undefined, okay? Então, isso é uma forma de a gente ver o valor de uma variável. O que uma variável tem lá dentro? Se eu tirar aqui, o que é o dados agora? Vai ser nulo. Okay? Então, aqui nulo. Okay? Outra forma também que eu posso fazer é fazer assim o mais, né? Daí, tá aqui, dados dois pontos nulo. Okay? Só que a ideia é evitar isso. Então a gente pode só pôr aqui o vírgula. Né? Daí ele fica mais, ele já fica já organizado aqui no console. E para o Node também, tudo e a mesma coisa também, sempre ali a mesma lógica. Então aqui a gente tem operadores, podemos fazer operações matemáticas aqui no JavaScript, né? A principal função de cada linguagem de programação é fazer cálculos. Sem cálculos a gente não consegue fazer quase nada. Aliás, é a base da programação, então precisa aqui os cálculos, né? Então, nos cálculos a gente pode ter então aqui uma variável, não é var, é let, né? Ou não, também não é let, é const, né? Que é a, por exemplo, o x igual a 13. E aqui a gente faz então 12 mais x, né? E vamos embora. Aí, 25, dá valor na mesma. E a gente pode fazer quais operações? A gente tem diversas, né? Soma, deixa eu pôr aqui outros exemplos. Aliás, até eu vou fazer diferente. Em vez de estar alterando aqui o arquivo e programando, eu vou programar logo aqui mesmo. Então, a gente pode fazer aqui, deixa eu diminuir, fica melhor. Ai, essa linha. Esse aqui é outro ainda. Porque está em debug. Então, aqui, por exemplo, A igual a 4. Vamos lá. Então, A mais 2, 6. A menos 2. Né? E assim, e multiplicação e divisão. Okay? Depois a gente tem ainda o exponencial, né? Fazer elevado. E ainda temos o módulo. Okay? O módulo é muito legal, porque o módulo a gente consegue ver separa o ímpar, né? Que é o resto da divisão. Então, se eu tenho o A é módulo de 2, né? Então está divisível por 2, não resta nada, resta 0. Mas se o meu A for 5,
então meu módulo de 2 vai ser 1. Ok? Repara que aqui eu estou programando JavaScript, tá vendo? Só que cada linha ele já me processa. E se eu colocar aqui uma operação, ele executa logo. O que eu estou fazendo aqui é o mesmo que eu vir aqui no terminal e... cadê o meu terminal? Terminal. E escrever o que aqui? Node. Okay? E aqui A igual a 2, por exemplo, A mais 4 e vai embora. Aqui eu estou console.error lá. Okay? E vai embora. Aqui claro, não tem cores, né? Não tem cores, ele até podia pôr, mas pronto, não vem com isso. Para sair aqui desse modo no Node, é Ctrl C, e aí tem que apertar Ctrl C de novo. São duas vezes Ctrl C, aí ele sai. Então, acaba que o Node aqui ele funciona ali como ali o console do browser. Beleza. Então, com as operações matemáticas, a gente faz as nossas continhas. Também podemos detectar se é ímpar ou par, né? De uma forma muito simples ali com módulo, fazer contas exponenciais e vai embora. O que mais que a gente pode fazer aqui com as contas? Bem, a gente tem uma questão que é a incrementação e a decrementação, né? Então, a gente tem o A++ e o A menos menos, né? Então, a gente vai, ou seja, repara aqui, ele estava 5, depois está aqui 6, né? É que ele não mostrou o valor certo. Isso aqui é um pouco estranho de eu explicar. Mas, por exemplo, alguém sabe isso, já viu isso? Já E sabe qual é a diferença entre um e outro? Com é sinais que assim. quando ele vem depois, o valor que vai ser usado na linha vai ser o valor antes de incrementar. E quando ele vem antes, o valor que vai ser, ele vai primeiro incrementar e depois usar o valor na linha do código. Perfeito. Isso mesmo, Gabriel. Muito bom. É isso mesmo. Então é isso que aconteceu aqui, né? Exatamente como o Gabriel acabou de dizer. Então, ele primeiro mostrou o valor e depois incrementou. Por isso que aqui depois ele fez aqui o 6. É a mesma coisa. Aqui ele voltou para o 5, só que ele imprimiu 6. Porque o valor do A estava 6. E depois que ele decrementa. Aqui já não. Aqui a gente vê logo então o valor real aqui. Então, quando a gente tem um loop depois para fazer a incrementação, tanto faz, né? Mas no momento que a gente vai passar o valor para uma função, ou vai mostrar aqui no log, né, que é a mesma coisa que chamar uma função, então aí é muito relevante essa ordem. Se a gente vai usar depois ou antes, faz toda a diferença. E podemos causar bugs no código, né? Com essa inversão. É mais usual aparecer depois, né? E não antes. Mas antes também dá. Bem, também a gente pode, por exemplo, ter uma variável, né? Eu vou por aqui z, que é igual a mais 30 menos 10. Então, z vai ser quanto? Então, a gente associa aqui, ou seja, a lógica da soma das operações matemáticas, elas entram como um valor, e esse valor serve tanto como um parâmetro para uma função, né? Eu posso também ter aqui um console.log e posso pôr logo direto aqui até resultado. Eu não vou pôr aqui, escrever bem. Resultado. E colocar aqui. Okay. Tanto quando a gente tem vírgula aqui, dentro das chamadas de funções, são vários valores que a gente está passando. E construir um valor também serve, que é com essa questão aqui das operações matemáticas. E aí a gente pode usar também todos os símbolos que a gente acabou de falar, o expoente, por aí fora e tal. Há uma outra forma de associar valor, que é a gente fazer o z, por exemplo, vezes 3. Entendeu? Aí o valor do z já vai ser 75. Então isso é o quê? Isso é uma abreviação de fazer o quê? 25 vezes 3. Então, como o valor do z já é 25, então multiplica o seu valor, multiplica aqui o valor do z pelo 3.
Se eu tiver só assim, obviamente eu vou trocar o valor, né? Então o Z deixa de ser 25, ou 75, né, no caso, e volta a ser 3. Então quando a gente tem aqui um símbolo antes, a gente está fazendo aqui uma, uma abreviação para o Z exato, igual a Z mais. Seria equivalente a isso. Ok? Mais coisas. A gente tem vários tipos de. Isso eu já estou falando aqui de operadores, tá bem? Essa questão do. Os operadores, no fundo, são todos os símbolos que a gente tem no código. Então, há vários tipos de operadores. A gente falou agora dos aritméticos e de atribuição, agora, esses que tem o igual acaba por ser por atribuir um valor. E falta nos falar aqui também de comparação. Bem, o que é a comparação? A comparação é quando eu quero saber se uma coisa é igual a outra, né? Ou que é comparável com outra, né? Qual é o resultado de uma coisa comparada com outra. Então, por exemplo, eu vou ter, aliás, eu nem preciso usar aqui o console.log, né? Porque ele põe aqui direto. Z é menor que 100? True. Okay? Z é maior que 100? False. Okay? Então, isso aqui também, ou seja, as comparações, elas vão nos dar sempre, sempre, sempre um true ou false. Okay? Então, com esse true ou false, a gente consegue saber se a comparação está correta ou se não, ou se está incorreta, né? Ou se é verdadeiro ou se é falso. Então, com isso a gente pode criar aqui uma lógica de sinais no nosso código, se a gente pode entrar e fazer determinada coisa ou não, então, ou evitar. Então, isso já entra aqui um pouco na lógica dos ifs, que a gente vai falar em mais detalhe no futuro. Daí a gente tem também o maior, né, e o menor igual. Então, se o z for 100, z igual a 100. Então, agora, z maior e igual a 100? Porque ele começa já no 100. Z é maior que 100? É falso, tinha que ser 101, né? E assim vai. Daí a gente tem também ainda o diferente. Z é diferente de C? Não, não é diferente. Por que que não é diferente? Porque ele é igual a 100. E temos ainda o igual igual. E temos o diferente igual. Essas duas variações aqui, alguém consegue detalhar? Porque a gente tem aqui um igual a mais no JavaScript. É, o igual só com dois iguais, ele vai checar só o valor. E o igual com três iguais, ele vai checar o valor e o tipo da variável também. Então esse aqui tem dois iguais. Também funciona. Tô brincando. É isso mesmo. Ou seja, vamos mudar de dois iguais para dois símbolos, né? Que tenha o igual no fim. Ou seja, um igual no fim, podendo ter um igual antes ou uma exclamação. É exatamente isso que o Gabriel acabou de dizer. Ou seja, ele só está comprando o valor em si. Aqui não, aqui ele já está comprando o tipo. Então, o tipo quer dizer o quê? Z é diferente de 100? Não, né? Porque é igual. Então, se esse 100 for uma string, olha, é falso. Mas se for só igual, é true. Essa conversão automática de string para inteiro e validar o valor, assim, não cria aqui vários problemas, mas também facilitações, né? Por isso que em muitas linguagens também isso não é suportado, okay? Mas JavaScript é. Pronto, então a gente tem a situação. Então a gente tem situações que a gente quer comparar aqui o valor. Então, para a gente ter esse mesmo certinho, garantir que também o tipo está cumprindo o tipo esperado. Por que é importante o tipo, né? A gente pode ter também operações matemáticas e por aí fora, e outros tipos de operações que a gente quer garantir mesmo aqui a tipagem. E o que acontece? Qual é que é o problema disso? Se eu fizer assim, o que vai acontecer? Olha aqui embaixo já a resposta. Nem aqui eu nem posso perguntar, né? Já dá logo a resposta. Okay? Ele vai criar 101. 1001, né? 1001.
Mas, imagina que eu queria fazer algo assim. Eu queria fazer 100 mais um. Esse é o grande problema. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma comparação antes, garantindo o tipo, para ter certeza que é um inteiro, para depois não quebrar uma soma nossa. Porque só com dois iguais, facilmente a gente quebra, a gente tem um código aqui um pouco armadilhado. Então, o que a gente devia dar preferência aqui? Por essa versão mais simples? Ou por essa versão mais complexa com igual a mais? Com igual a mais. Exatamente. Boa, Cris. Consegue justificar por quê? Qual seria a grande razão? Para além do que eu disse? Tu tá na área de economia, né? Aham. Então, a economia também movimenta muito com as emoções humanas, né? Sim, E aqui o código também. Então, o que acontece? As emoções humanas geram problemas e bugs. demais. Flutua, né? Uma hora a gente está programando de um jeito, outra hora do outro. Uma hora a gente está com mais atenção no código, outra hora menos, e por aí fora. Então, para evitar esse tipo de descuido nosso, né, desatenção e flutuação aqui emocionais, com um igual a mais, a gente aumenta o nível de segurança contra nós mesmos. Okay? A mesma questão das constantes. É uma proteção extra no nosso código, é uma blindagem maior. A gente tem um nosso código mais robusto. Okay? Então, é um trabalhinho a mais, é um caractere a mais, mas acaba por ser importante. Nessa parte da comparação, a gente tem depois os operadores lógicos. Né? O que acontece com os operadores lógicos? Eles nos permitem a gente fazer o seguinte: se for igual a 100, não é, né? Ou z igual a 100, aqui o tipo inteiro. A gente pode conjugar várias comparações com o operador lógico. E a mesma coisa com o AND, né? Por exemplo, eu vou criar aqui outra variável. Deixa eu criar aqui o dado. W igual a 200. Então, z igual a 100 e w igual a 201. Pronto, olha, já esqueci de pôr mais um igual, né? Também aqui para simplificar. Já deu false. Mas se for também se o z for igual a 100 e o w igual a 200, então sim vai ser verdadeiro. Okay? Então, o que lembra esse ou e esse and aqui, esses dois es comercial, com SQL? Lembram? Lá no where, a gente tinha o where, blá, né, qualquer coisa, igual o valor, and, ou or, né? Vou por aqui coluna, né? Para ficar mais claro. Coluna 1 e aqui coluna 1 igual a 2, por exemplo. Né? E se for end, então aqui seria a coluna 2. Okay? Então, essa lógica aqui do AND e do OR é extremamente importante no código, okay? Senão a gente fica mega limitado. Então, é normalmente suportado, né, em praticamente todas as linguagens. E, dessa forma a gente vai conjugando aqui várias comparações, o que nos permite fazer uma comparação muito mais complexa. Então, a gente pode ir aumentando o nível da complexidade. Da mesma forma que aqui na altura eu expliquei, né? Ou or coluna 2 igual a 3, por exemplo, nesse caso a gente deve pôr aqui em parênteses, né? Fazer algo assim, claro que isso aqui no JavaScript não vai funcionar. Dessa mesma forma a gente deve fazer aqui and ou w igual a 201, por exemplo. Opa, faltou aqui fechar o parênteses. Beleza? Então é a mesma lógica, pessoal. Portanto, isso é um conceito muito. Construir aqui uma validação lógica aqui com uma comparação lógica bem complexa é bastante importante. E depois conseguir ler, interpretar isso. Entendeu?
E com os parentes, é essencial usar os parentes. Para agrupar então o que a gente está comparando. Quando começa a crescer muito aqui a comparação, usar os parentes é tudo. A gente tá mais aqui nessa console, também a gente testa assim o código mais direto, né? E o que mais que falta a gente ver? Então temos ainda os tipos. A gente tem o instance of, que eu não vou falar porque o instance of entra mais com classes e a gente não está entrando nisso. Então vamos entrar aqui no type of. Então, por exemplo, o type of ele nos dá, okay, o tipo de uma variável ou de uma constante, um tipo aqui do que for. Também a gente pode pôr aqui uma string, né? Então ele nos dá logo aqui o tipo. Então a gente consegue validar, olha, o Z é uma string? Okay? Não é. É um number? Ah, é. É um number. Okay? O Z é 100, é um número. É um number. Então, dessa forma a gente pode conjugar aqui e validar aqui os tipos. Então, o que mais a gente pode fazer aqui com JavaScript? Isso aqui, pessoal, é muita coisinha, né? É muito detalhe, mas treinando e lembrando que essas coisas existem, depois a gente vai pegando. Aqui nessa lixeirinha a gente limpa aqui, zera aqui a coisa. Então, beleza. Vamos voltar agora aqui para o browser aqui um pouquinho e vamos fazer aqui umas coisas diferentes. No início da aula, eu criei aqui a pasta scripts, né? Expliquei aqui o motivo de ter aqui a pasta scripts. Então, eu vou criar aqui um arquivo que também é muito comum se usar o main.js, que é o nosso arquivo principal, ou o index.js, também se usa muito o index.js. Então, eu prefiro usar aqui o main. E, então, aqui a gente pode pôr então, o nosso console, o .log, aqui o nosso main. Para integrar esse arquivo no nosso HTML, então é muito, da mesma forma que a gente consegue ter aqui um link aqui do CSS, os scripts a gente não deve pôr tudo assim dentro do add, né? A gente deveria pôr até no fim do body. Se não for, o que acontece? O estilo a gente quer que carregue logo quando a página está sendo carregada, para a página já aparecer com a aparência correta, né? O script normalmente não precisa, porque o script não vai ter impacto na apresentação da página, então ele pode vir mais no fim. Então a gente podia pôr a inclusão dos arquivos mais no fim da página. Só que tem algumas situações que para a página processar bem, processar de forma correta, a gente tem que injetar então os scripts aqui em cima. Então vou demonstrar das duas formas. Okay? Então para a gente colocar aqui a inclusão do script é mais fácil de memorizar. É o script, só que em vez de ele ter um conteúdo, né, a gente pode tanto fechar a tag assim como assim. E aqui a gente tem então o nosso src. Okay? E aqui scripts barra main.js. Me parece, fiquei com a ideia, mas ele não suporta. Os scripts têm que mesmo fechar dessa forma. Então é a mesma coisa que meio que o text area também e o iframe. Achou? Assim, o browser ele deve suportar, mas aqui fica dando warning. Certeza que o browser suporta. Deixa eu ver. Com certeza que suportou. Main tá aqui, funcionou. Mas o Visual Studio Code não. Tem vários detalhes que o Visual Studio Code fica aqui dando uns alertas e é suportado também. Pode ser para puxar aqui o padrão, mas tudo bem. Bom, vamos ao gosto dele. Então, a gente colocar em cima aqui, ele importou o arquivo e executou o código que está dentro do arquivo, porque aqui no JavaScript não é só importar, né? É executar também. Tá aqui o main, a primeira coisa, a gente colocou no head, então está aqui logo no início. E também podemos pôr no fim. Podemos tirar daqui e colocar aqui no fim do nosso body, que é muito usual a gente ter os JavaScripts aqui. Okay? Pelo motivo que eu acabei de explicar. Não é importante para renderização na página, pode ir para o fim. Por quê? A nível de download da página, estar no fim vai ser importante. Porque a página vai poder ser toda processada pelo browser, tudo que ele precisa de fazer download de CSS, de imagens, vai ser feito para carregar ali a aparência da página. E o JavaScript, como não tem impacto direto, imediato, a gente pode deixar isso para ser carregado depois que a página está toda sendo apresentada bonitinha para o usuário, né? Então, por esse motivo, a gente coloca muito esse JavaScript aqui no fim. Mas,
há situações, ou seja, não é uma regra absoluta, há exceções que a gente precisa pôr então lá em cima o JavaScript. O CSS também, a gente pode ter algumas coisas de CSS, por exemplo, efeitos de animação, de overs, não sei o que, se a gente quiser ser mais rigoroso, tem um CSS no head mais aliviado, mais sintetizado, e depois coisas mais detalhadas, assim, de mais efeitos, assim, no fim. Que daí também ajuda aqui no carregamento da página. Então aqui, nesse arquivo JS, a gente pode fazer de tudo que a gente fez ali na console e fizemos ali na tag, né? E agora eu queria mostrar aqui umas coisas um pouco diferentes, que é o seguinte. Vou fazer aqui nessa section. Eu posso aqui numa section ter então aqui o meu ID, né? Sei lá, aqui vai ser um ID de bloco flex. Os IDs, eles costumam até estar mais com underline, assim, mas também é suportado o traço, porque acaba por ser uma string genérica. Mas o ID acaba por ter mais a lógica de nome, como se fosse nome de variável. Aí se usa muito essa ideia de traço. E aqui um ID flex, né? Grid. Bloco grid e bloco flex. Então como é que a gente interage com o nosso HTML? A gente tem o document.getElement by ID. Há muita coisa de JavaScript, okay? A gente vai falar mais de alguns assim mais utilitários assim para a gente fazer aqui as experiências. E com o tempo vocês vão aprendendo o resto. Então aqui a gente pode pegar por exemplo, bloco, né, grid, e depois aqui dentro dele, vou pôr aqui o console.log, e aqui dentro vamos ter o nosso inner HTML. Então, a gente vai pegar o HTML que está dentro desse elemento, né? Então, vamos ver se funciona. Okay. Então, me apareceu aqui o HTML todo. Okay. Aqui no main. Então, aqui é o grid. Puxei aqui na console agora todo o HTML. O que eu posso pegar e colocar numa variável, né? Posso pegar nesse HTML grid e colocar aqui dentro. E a mesma coisa a gente tem aqui o text também, que não é assim, text. Beleza. Daí a gente não vem, ele remove as tags HTML e vem só o texto, né? Grid, carro, barco, avião, tá aqui. Então se a gente quiser pegar o outro, né? O flex é a mesma coisa. A gente muda o ID, pegamos aqui o flex. E agora já está aqui o do flex. Aí o que a gente pode fazer mais com isso? Aqui a gente só consegue ir pelo ID, dá para ir pela tag também, pela tag name, e também dá o name e tal, por aí fora. E tem aqui o class name, né? Também tem aqui o class name. Mas, que daí suportaria aqui o ponto não, seria o nome da classe mesmo. É isso. Então, mas a gente tem um que é muito mais interessante. E daí ele suporta muita lógica que a gente já aprendeu ali no CSS, né, dos selectors. Não sei se lembram lá dos selectors do CSS. Então, aqui no JavaScript a gente usa o query selector. Okay? Então, a gente usa aqui o query selector. Okay? Então, com esse query selector, a gente já pode usar, por exemplo, a mesma lógica que a gente usa no CSS. O cardinal é o ID, né? Então, vamos ver. Okay? Funcionou. E o ponto é a classe, né? Então, cadê aqui uma classe? Deixa eu ver aqui. Ixi, não tem nenhuma classe. Caramba. Deve estar lá no formulário. Então, vou por aqui uma classe. Classe grid. Então, aqui no JS a gente tem o grid. Tá. Bacana. Então, a gente busca código por aí fora. A gente pode fazer algo assim também, ou seja, deixa eu ver, dentro a gente tem o
div h2. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso assim. Barra div barra h2. Olha lá, carro. Certo? Deixa eu pôr aqui um prefixo antes. Query selector. Quando é assim, normalmente faço dessa forma também, pessoal. Não, ok? Query selector, clico carro. Então reparem que, em vez de nós aplicarmos no CSS, a gente usa essa lógica aqui, né, do selector, para depois aplicar propriedades, né? Aqui no JavaScript é diferente. A gente obtém uma tag, né, ali o elemento ali do HTML, e a gente pode fazer de tudo com ela. É muito mais dinâmico, muito mais poderoso do que o CSS. O CSS a gente só customiza. Aqui não, que a gente pode ler os valores, né? A gente pode alterar também. Então, por exemplo, então esse H2 aqui agora vai ser outra coisa. Vai ser uma trotinete. Okay? Vamos ver se funciona. Olha lá, mudei o código. Aqui ele pegou ainda carro, mas depois eu troquei o valor. Como eu tenho aqui essa repetição de código, pessoal, não vou deixar isso assim repetido, né? Então, tiro aqui uma const, que é o meu grid H2, por exemplo, outro valor, né, em letra maiúscula, outra palavra, e aqui então grid H2. E substituo grid H2. E aí vamos lá e tá aqui. Ok? Funcionou aqui. Até dá para fazer assim, né? Dá para fazer mais legal, que é o depois e o antes. Beleza. Antes e depois. Antes estava carro, passou para ser trotinete. Até aqui, mais ou menos, né? Tem a sua piada. Agora vamos substituir o CSS. Com esse grid H2, vamos aplicar um style nele, de forma dinâmica. Então vamos, por exemplo, colocar aqui o que? Qual propriedade? Vamos pegar já um color da vida. Então vamos por aqui um color red. Né? Aqui não estou usando ponto e vírgula, então sai fora. Olha lá, já ficou red. Okay? Podemos então pôr também com hexadecimal. E podemos então fazer também vou deixar assim, e ainda aplicar aqui um background color. Olha o camel case. Em CSS seria assim, né? Mas em JavaScript não. Em JavaScript são duas palavras, então primeira palavra letra minúscula, segunda palavra começa com letra maiúscula. Okay? Camel case. E o dromedário. E aqui vamos fazer uma coisa um pouco, sei lá, aqui um cinza. E ainda aqui podemos ter ainda um font size, então é assim, e podemos ter aqui então um font size de, sei lá, 40 px. Então aqui os valores das strings é tudo tal e qual como a gente põe. Se a gente tivesse aqui um padding, né, ou margem, a gente também pode pôr, né, padding left, né, ou então um padding global, e daí ter aqui um 10 px, 5px, 10px, 5px, né? Uma coisa assim. Então aqui um 8, sei lá, um 6 para ficar diferente. Ou então 5 também. Okay? Vamos lá. Ó, ficou maior. Tá aqui o padding meio tortão, que foi os valores que eu pus, e por aí fora. Então dessa forma a gente pode interagir com o style via código JavaScript. Qual é a vantagem de fazer isso? Pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, olha, const font size do H2, né?
ou H2 font size, assim, H2 font size. Então, a gente põe aqui 40. A gente não está usando ifs, não estamos usando fors, não estamos usando nada, então eu não vou complicar aqui, né, com mais exemplos. Mas a gente pode fazer então algo assim. E esse valor aqui podia ser dinâmico. Podíamos ter aqui até que um temporizador que fazia aquelas animações de CSS, também podíamos fazer aqui via JavaScript. E dá para fazer muita coisa daí. E coisas muito mais complexas que no CSS. Então o que acontece? O JavaScript ele entra aqui como se fosse uma camada mais avançada, que nos dá muito mais poder. Primeiro o HTML, que é estrutural, né, que tem ali poucos recursos. O CSS nos dá aqui mais recursos para a gente conseguir dar ali uma aparência mais bonita, também criar ali alguns efeitos e tal. E o JavaScript aí a gente podemos fazer de tudo, basicamente. Okay? Claro que depois a gente não vai ficar construindo todo o CSS via código, né, JavaScript. Não seria talvez muito prático. Então, nessa lógica, vamos falar um pouco, então, agora aqui de outras questões. Até que o pessoal tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma opinião? Corre alguma coisa? Por enquanto, nada. Agora a ideia vai ser mudar de tema, ok? A gente vai mudar aqui agora completamente o tema. Só reforçar aqui uma coisa, que a gente pode ter na mesma, aquelas combinações, aqui o meu ID, né? Meu ID. Assim como eu usei aqui tag, também eu posso ter aqui, né? Um div ponto, um div que tenha a classe grid e que o ID dele seja aqui um ID específico. Okay? Então todas essas conjugações aqui do CSS acaba por funcionar aqui nesse query selector. É muito colado aqui com a lógica do CSS. Bem, vamos criar aqui uma coisinha que é uma injeção aqui, alterar aqui um pouco o nosso CSS. Então é assim, há um projeto que é o LESS. Okay? Há o LESS e há o SAS SCSS. Okay? Pronto. Que são essas duas coisas. Eu criei o site mesmo. Cadê o site deles? Aqui. SAS Basic. Então, o SCSS é a mesma coisa. É derivado aqui desse projeto. Tá? E temos o LESS. Os dois têm a mesma função. Facilitar a programação do CSS. Então, nós estamos falando agora de CSS. Agora esqueça um pouco de JavaScript. A gente vai falar aqui um pouquinho de JavaScript, mas para já esquece um pouquinho. Então, a gente vai entrar aqui numa fase que é como a gente facilita o nosso código CSS, o desenvolvimento dele. Então, tem essas duas tecnologias que dominam. Sendo que a grande diferença entre os dois é que o SAS e SCSS, né, que acaba sendo a mesma coisa, eles têm mais funções, fazem algumas coisas mais avançadas. Okay? Só que, por outro lado, também eles são mais chatos de compilar, de utilizar, porque eles dependem aqui do Python, tem ali, pronto, toda uma espécie de compilação. Pronto, e se eu não me engano, ele não suporta ser utilizado no browser direto, okay? Como o LESS. O LESS ele já permite a gente integrar ele na nossa página, sem ter que fazer uma compilação externa. Okay? Mas isso complica mais ainda quando a gente tem um projeto em Node. Porque depois a compilação do SAS está muito ligada às bibliotecas com a versão do Node, por causa da conexão com Python e por aí fora. Então complica aqui bastante um pouco aqui a utilização, mas é mais avançado. Então, ele tem essa complicação maior aqui de conseguir pôr ele para funcionar, mas ele tem recursos mais avançados. Só que o avançado dele, para mim, particularmente, não justifica, okay? Porque eu não uso. As coisas mais avançadas dele, a gente vive bem sem. Entendeu? São pequenos detalhes, são pequenas funções, porque o LESS, no fundo, já faz praticamente de tudo que o SAS também faz. E é muito mais fácil a gente utilizar, e mais fácil de integrar e por aí fora, e dá menos problemas em mudanças de versões e tal.
e não tem essa questão aqui de outras linguagens, outras tecnologias no meio. Ok? Então, por isso a gente vai focar no LESS, exclusivamente no LESS. Tudo que a gente aprender no LESS serve para o SAS. Qual a diferença? Que o SAS vai ter alguns extras. Okay? Tá claríssimo isso, pessoal? No momento que você sabe em LESS, automaticamente você sabe em SAS. A diferença é mínima, tá vendo? A curva de aprendizado é, não vou dizer 15 minutos, uma horinha, para exagerar. Portanto, aprender o LESS, o SAS tá ali do lado, de mão beijada. É a mesma lógica. Então é assim, ele sugere aqui esses links vindo de um CDN. Eu na documentação, eu acho que eu pus o link do GitHub direto deles. E foi de propósito. Por quê? Para vocês saberem onde é que está o GitHub deles. Okay? Aliás, foi de propósito, mais ou menos de propósito. Acho que foi também sem querer. Estou tentando justificar que foi de propósito. Tem aqui, então, esse link aqui, que é onde está o projeto do LESS. Então, aqui é a raiz, né, do projeto aqui no GitHub. Tudo que a gente fala tem GitHub também. E todas as tecnologias têm. Então, ele já tem aqui a versão minificada e a versão maior. Não, eu já sei por que eu pus, exatamente. Eu pus na documentação isso porque aqui uma diferença. Ele está sugerindo a gente integrar no nosso HTML através aqui de um CDN deles. Não, ok, é discutível aqui as formas de utilização aqui do CDN, mas a gente também já está muito à vontade aqui com o terminal, então o que eu pus de exemplo foi a gente fazer o download dessa versão do Git, desse código aqui do Git, e também a gente já puxa a versão mais recente, né? E daí com essa versão do Git a gente integra aqui no nosso projeto. Então como é que a gente faz isso? Temos aqui a pasta de scripts. Então vamos criar aqui uma outra pasta, que é o LESS. A gente podia misturar tudo aqui dentro da raiz do script, mas eu vou criar aqui uma pastinha só para separar aqui um pouco. Então aqui a gente tem aqui o terminal, cadê aqui? CD scripts, né? Agora todo mundo já sabe bem o que é isso, né? Mas se houver alguma dúvida aqui no terminal e tal, perguntem. E depois temos, opa, não é lá em cima. Depois temos aqui o LESS. Okay? Pasta vazia, porque eu criei ali pelo Visual Studio Code, né? Só naveguei por aqui. Então estou na pasta certa. Então o que acontece? Eu aqui tenho essa versão minificada e o LESS. A diferença é o tamanho do arquivo. Porque o que dentro dele acontece o seguinte. Esse aqui está todo indentado, tudo certinho, que é a versão que nós humanos usamos para programar, né? Para trabalhar. Então, todo arrumadinho, certinho, usando vars ainda, mas isso aqui tem sua justificativa, né? Porque essa biblioteca ela está fazendo retrocompatibilidade com browsers antigos, porque os browsers antigos podem não suportar o let e o const, okay? Mas tem que ser bem antigo, porque hoje em dia já há muitos anos já virou padrão. E a versão minificada, já não, olha só, é só uma linha. E é tudo seguido, tudo. É uma linha gigante, ok? Então tem aqui uma diferença de tamanho. Esse aqui só tem 143 KB. Então é uma versão que esmaga tudo, tira todos os espaços, todas as quebras de linha, tira tudo e simplifica tudo numa linha só, para ocupar menos espaço, enquanto que o outro, todo indentadinho, todo certinho, vai ter muito, vai ocupar, olha, 466 KB. Okay? Os espaços, os enters, ocupam espaço, né? No tamanho do arquivo. Aí esse map, para que serve esse map? Alguém conhece? Ninguém conhece o map? Ninguém viu nunca o map nos sites? Não é nada disso? Ainda não. Okay. Gabriel, também nunca tinha visto? Não. Ok. Então é assim, pessoal. O map, sempre que a gente tem ele, a gente deve utilizá-lo. Okay? Devemos utilizá-lo sempre. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Exatamente, porque aqui no fim tem isso. Okay? Então o que acontece? O código ele foi mimificado, né? Tá?
tá sem enter, tá sem quebra de linhas e por aí fora. Agora imagina que eu tenho um erro no código. Como é que eu vou saber qual foi a linha que deu problema? Se eu tenho tudo comprimido numa linha só. Então, o map é um arquivo que traduz todas as partes do código para qual é a linha do arquivo original que eu programei. Então, é um arquivo meio de debug, que nos ajuda depois a interpretar ali um problema. E o browser, automaticamente, ele já faz isso. Ele carrega a página toda, põe a página para funcionar, e no fim, como último recurso, puxa ali os maps. Entendeu? Então, os maps vai só ser útil aqui para nós quando a gente estiver aqui na nossa console, interpretando aqui no browser o que está acontecendo. Aí sim o map entra. E existe o map tanto para o JavaScript como para o CSS, porque a gente pode mimificar também o nosso CSS. Entendeu? Então esse map é bastante útil. Entendeu? Senão a gente fica cego, sem saber o que está acontecendo aqui dentro, onde é, qual foi a linha e por aí fora. E nem o browser depois consegue indicar qual é a linha. Ele vai sempre dizer que é na linha 1, lá na linha 10, nesse caso, que é a linha que tem tudo. É tudo linha 10. Né? Isso não nos ajuda em nada. Então o map serve para isso. Então aqui no Git eu tenho aqui a versão raw e está aqui esse endereço. Então com esse endereço eu posso agora fazer o download dele. Então quando a gente faz um download aqui no terminal, a gente tem duas formas, o CURL e o wget. O wget é mais simples, eu vou pôr aqui o wget, okay? E colar aqui, aí não suporta. Ih, caramba. Oxe. Esse Ctrl V, será? Ctrl V. Tá confundindo ali com o put. Beleza, então ele fez o download e colocou 50 megas por segundo, tá bem. E aqui o tamanho do arquivo. Então ele põe aqui esse print e agora a gente já tem aqui o arquivo. Vamos ver como é que funciona sem o map. Eu vou acrescentar o map depois, tá bem? Vamos avançar assim sem map. Então aqui a gente já tem agora o arquivozinho do less. Okay? E agora a gente pode incluir ele aqui no nosso HTML. Então para incluir ele aqui no HTML é bastante simples. A gente vai usar aquela lógica de script. Só que a gente tem que pôr aqui no início. Por que a gente tem que pôr no início? Porque ele vai ser usado para processar aqui todo o nosso style sheet, né? Todo o nosso CSS. Então convém estar logo no início da página. Então esse é uma exceção. A gente precisa pôr então logo aqui no início. A gente vai usar isso aqui com muita intensidade. E estando aqui, a gente põe então o caminho, né? Scripts barra less.min.js. Então agora a gente pode começar a utilizar aqui o less. Mas antes disso, deixa eu fazer aqui deixa eu ver se não teve problema. Tá dando mais tempo agora. O que se passa aqui? Ok. Já foi. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Repara aqui o seguinte. Ele deu aqui esse alerta. Ó, source map error. Ele não encontrou o arquivo de map. Se a gente vê aqui no network, olha aqui, não, ele nem tentou buscar. Não, tem que ter tentado buscar. Deve estar no início. All. Vou tirar aqui de novo. Ok, ele nem mostrou, nem mostra que está ocultando. Mas ok, mas ele coloca aqui como alerta. Okay? Então ele vai ficar aqui dando esse alerta de que, olha, tentei puxar aqui o arquivo map, aqui o ponto map e não encontrei. Então fica aqui como um warning. Por que é um warning? Porque tudo funciona, não é um erro que impede ali o funcionamento, né? Tudo funciona bem. Mas atenção, olha que faltou aqui, provavelmente faltou um map. Por que faltou um map? Porque aqui no fim está sendo referenciado esse arquivo. Então, isso aqui está sendo aqui como uma referência.
Então, para isso, a gente põe também, por boas práticas, onde a gente pôs o arquivo mimificado que chama aqui o, o, o map, é no mesmo numa pasta, no mesmo local, a gente põe lá ele também. Então, aqui, file, não é file, é view. Acho que tem uma tecla que é a Ctrl. Ok, já sei. Ver se eu consigo fazer isso. Ctrl. Não, não vai. Porcaria. Tenta o Ctrl J. Ctrl J. Boa, obrigado. Funcionou bem. Ok, então ele manteve aqui a pasta onde eu estava. Estou escrevendo lá em cima. E agora colo aqui. Beleza. Então agora, para ficar aqui. Ok, então esse aqui, olha só. Tem muito mais, né? Tem 800, quase 1 mega esse arquivo. Mas é só, o browser só vai puxar ali no momento que não tem impacto. Então agora já tem aqui o map, atualizando agora, já não temos aquele warning. Pronto, já está aqui mais correto. Então agora se houver um problema dentro do LES, a gente já vai dar para saber qual é a linha. Opa! Ih, agora já está bugado. Okay? Então ele encontrou lá um caractere dentro do map que não está muito bom. Okay? Na linha 8, coluna 1. Né? Então como a gente vê a linha 8? Head, né? Menos N até a oitava linha. less.map e o tail menos N1. Então vamos pegar só a linha 8. Não tem isso. Isso aqui não é um JSON. Pois é. Então vamos pegar mais um pedaço de código. Mais 4. E aqui na linha 6, por exemplo. Nossa, que estranho. Então não tem mais. Ah, não, estou fazendo errado. Então vai ser a linha 20 e a partir da linha 10. Então tem aqui toda uma injeção de HTML depois. É alguma coisa aqui nessa estrutura do arquivo, então ele não está suportando. Ah, não é. Não, eu já entendi o que aconteceu. Eu fiz o download com o endereço errado, pessoal. Exatamente. Porque exatamente esse problema. Esse aqui é a página do Git. Né? Aqui é a página, essa página. Essa página ele vai dar o HTML dessa página. Né? Que seria o mesmo que fazer aqui view source. Né? Por isso que a gente tem que vir aqui no botão raw. Né? Que daí a gente tem a versão crua. Que é esse outro endereço aqui que tem a versão crua. Que é o map. E aqui agora sim. Então deixa eu fazer aqui o remover desse arquivo. Então rm less aqui .map. Também podia usar ali colar aqui. Estou sempre colando com o botão direito, tipo no put. Beleza. Agora 600, ok, veio diferente. Então, agora vamos ver se não dá mais o warning. Pronto, agora parece que tá bom. Por isso que é importante, viu, a gente analisar ali os warnings. O ideal é não ter warnings também. Se tudo que a gente puder limpar de warnings, deixar as coisas certinhas, é fazer o máximo possível. Então, beleza, eu já tenho aqui o meu less importado aqui. E agora a gente pode começar a utilizá-lo. Então, como é que a gente utiliza ele? Acho que tem aqui um exemplo no site deles. Exatamente. Okay? Então, a gente tem aqui esse link. Repara que esse link é um pouco diferente, né? Ele diz que é, então, style sheet mais barra less. Né? E aqui a gente põe o caminho do nosso arquivo. Então, vamos por styles. E agora eu vou pôr o baseless. Okay? E vamos trocar aqui algumas coisas. Deixa eu ver se vai ser boa ideia. Okay. Agora resolveu a internet ficar lenta. Okay. Pode ser. Eu não vou trocar tudo para ser um pouquinho mais rápido aqui. Vou fazer só alguns exemplos. Então vou pôr aqui como se fosse um outro baseless.
Tá aí algum atraso aí comigo? Tá funcionando bem. Aqui tá sem problemas. Então aqui alguma coisa. Ok. Então eu criei aqui esse arquivo e vamos fazer aqui uma coisinha logo que é colocar então a gente criou divs, né? Então vamos usar lá esses divs. Teve uma classe que a gente criou que foi aqui, id block grid, pode ser. Então como é que a gente programa less? Da mesma forma que a gente programa CSS, pessoal, igualzinho, ok? Então aqui background color, ok? E temos aqui sei lá, não sei que cor é essa, é um vermelho escuro. Ok? Tá aqui. Reparem no seguinte, muito importante. Para isso funcionar, a inclusão do arquivo do less tem que ser antes do script dele. Okay? A gente primeiro declara aqui os less e depois importa o script. Se for invertido, não funciona. Então, beleza. Bacana. A gente usa o less e a gente faz tudo que a gente faz no CSS. Qual é que é a vantagem? A vantagem é o seguinte. A vantagem é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso, por exemplo, div h2. Okay? E aqui então, era nisso que a gente estava mexendo. E aqui então vou pôr outra coisa que é sei lá, border radius 20px e aqui um border 2.1 pixels solids, sei lá, assim chamativo. Opa, faltou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Bloco grid, div, tem outro div h2. Então vamos fazer diferente. Já que tem dois níveis de div, deixa eu puxar para cá, ficar mais ali. Então vou pôr sem o sinal de maior, né? Pegar todos os H2 que estão dentro desse div. Okay? Então todos os H2 ficaram agora dessa forma. Como isso seria no CSS? No CSS não seria dessa forma? Teria aqui uma grid, né? A mesma coisa que lá em cima. Depois, o que eu teria? Eu teria então div, aliás, maior div h2. E aí teria aqui essas propriedades. Okay? Ficaria assim. Então eu vou remover aqui a parte de cima. Okay? Então funciona. No less, ou no arquivo less, estou fazendo exatamente como é o correto, né? É a única forma de fazer no CSS. Okay? Então aqui estou programando CSS cru. Funciona. Mas o que é mais prático? O que vocês acham que é mais prático? O de baixo, a versão de baixo ou a versão de cima? Consegue entender aqui a lógica? Isso aqui é a ordem do seletor. Ele vai pegando esse e vai incrementando tudo que está, todos os níveis, todos os blocos que estão encadeados aqui por baixo. Ele vai montando aqui uma escadinha. O background ele vai ser aplicado tanto no bloco grid quanto no div no H2 Não, e só que o border não, não. não. O que acontece? As propriedades elas só entram no nível que elas estão. Ou seja, aqui esse background só vai afetar o grid. Para eu querer afetar outro background aqui no div, então eu teria que pôr aqui. Okay? E a mesma coisa aqui no H2. Então ele não herda aqui as propriedades anteriores. Isso não acontece. Ele herda aqui essa definição aqui em cima. Okay? Vai pondo. Tá.
para convencer vocês melhor, vamos pôr agora aqui o P. Vamos brincar aqui com o P também. Se eu quiser brincar com o P, então aqui embaixo, vou fazer assim, né? Em vez de H2, agora eu vou pôr P. E aqui, o que a gente faz aqui? Deixa eu pôr aqui uma outra cor, né? Green. O line. Não, line vai ser muito parecido com o outro. E o border radius 5. Okay? Essa aqui, não sei se dá pra ver bem, mas é aqui. Essa bordinha aqui. Tá bonito pra caramba, né? Aí, dá pra engrossar aqui. Deixa eu pôr assim. Beleza. Então aqui os P's e tal. No less, como é que isso fica? Pessoal, deixa eu fazer aqui uma comparação. Repara, deixa eu tirar aqui um pouco de zoom. Reparem bem. Aqui a gente tem quantas linhas? Né? Por causa do nível de código, para já está a mesma altura. Mas conforme for crescendo, a gente consegue ter umas poupanças boas de quantidade de código. Mas repara no seguinte. A gente está repetindo isso aqui várias vezes, né? Repara, repetiu uma vez, repetiu outras vezes. Se eu tiver agora um span, um não sei o que, outra tag, a gente vai ter sempre essa repetição inicial aqui, o constante no CSS. Então, o principal objetivo do less é acabar com isso. Porque qual que é a ideia que a gente trabalha? É não ficar repetindo. A gente programa código para evitar repetição. Né? E porque a gente entra num processo repetitivo, já não é muito legal. Né? Então, assim como a gente está para já, a gente está fazendo o HTML, importando aqui, definindo os headers várias vezes, né? Fazendo aqui uma repetição por vários arquivos do HTML, que a gente vai acabar com isso daqui a um tempo aqui com React. Mas já estamos assim. Mas aqui no objetivo aqui de falar disso do less é para vocês entenderem principalmente que é para acabar com qualquer repetição no CSS. Acabou de ver. Inclusive de valores. A gente pode ter variáveis aqui. Eu vou explicar isso amanhã. Então, o CSS, o less, a principal função é reduzir código, reduzir repetição. E mais, tem uma grande vantagem. Quando a gente trabalha com o BEM, né, lembram do metodologia BEM? Né, temos aqui, por exemplo, a classe Py. Né, e, aliás, vou fazer assim. Grid, vou pôr aqui dentro. Então, temos aqui o pai e temos aqui o filho. Okay? E aqui o meu color. Sei lá. Temos isso assim. Classe pai e classe filho. O que isso faz? Você vai fazer o seguinte. Aqui no CSS, isso vai equivaler a ponto pai filho. Okay? E color dois pontos. Aí, se eu tenho aqui no pai, eu tenho aqui um color, dois pontos, sei lá, orange. Então, a gente já teria aqui isso, assim. Então, o que acontece? O browser ele só interpreta CSS, então a gente programa less dessa forma e é construído esse CSS para o browser poder trabalhar. Repara que com esse E comercial aqui, a gente consegue concatenar, né? A gente concatena o seletor que está aqui em cima, né? do elemento maior, do pai aqui, e concatenamos e incrementamos aqui, estendemos o seletor. Então, isso aqui é uma mão na roda, porque isso facilita muito a programação aqui do bem. Né? E a mesma coisa se eu tiver agora aqui uma variação de estado, né? E traço destaque, né? Filho com destaque. Então vai ter aqui, sei lá,
uma outra cor, um font size maior, uma coisa assim, sei lá, uma coisa assim. Que aqui ficaria mais uma repetição tremenda, ficaria traço, traço, destaque, aqui, font size, ok? Além de criar essa tremenda poupança de código, né, de repetição, o código ele também fica mais estruturado, porque o que acontece? O CSS ele fica só vou chamar aqui de linguiça, enfileirado, o que for, só assim tudo num nível só, né? Tudo assim num nível, como temos aqui, né? Tudo num nível apenas. Então, o LES nos permite explorar melhor em profundidade, né? E aqui numa hierarquia, aqui numa estrutura mais em árvore, ok? De dependência, né? Que um depende de outro e por aí fora. O que também ajuda a englobar, encapsular, entendeu? A restringir e sem ter as coisas perdidas. Porque eu posso, por exemplo, ter aqui um CSS aqui de bloco lá para cima do arquivo, né? Lá para cima, até vou mexer aqui no outro. Ou seja, não tem na mesma ordem, né? Por exemplo, tem aqui os elementos de pi, tem aqui um pi, depois tem aqui blocos e tal, e depois tem outra vez aqui. Isso em CSS é totalmente normal, acontece. Tu acaba por espalhar muito assim o código e facilmente ele fica desorganizado. Partes de código de um lado, classes e por aí fora, numa parte do arquivo e outras numa outra parte. Dessa forma aqui, tu restringe. Então, tudo que vai mexer aqui com o bloco grid, tudo vai estar aqui dentro. Okay? Tudo que for mexer com o pi, aqui com essa classe pi, vai estar aqui dentro. Nada fora. Tá? Então, a gente garante aqui uma organização maior. Estão convencidos que isso é bom? Tem dúvidas? Sim, sim. Vocês acham que hoje em dia alguém programa CSS? Vou fazer um arquivo grande aqui, um grande site com um monte de CSS. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer CSS na mão? Há quem faça. Há quem até prefira. Mas vai levar mais tempo, o código vai ser mais difícil de interpretar, vai ter muito mais repetição. E hoje em dia, a nível industrial, tipo, nosso setor, no setor de desenvolvimento, pessoal, não se faz da mão, CSS. Uma questão de poupança de tempo e organização de código. A gente trabalha em time, então para garantir que isso funcione bem, então a gente programa com S. Né? Se a gente trabalha sozinho, queremos instalar o nosso CSS do jeito que a gente quiser, beleza, faz do jeito que quiser. Mas entrou num trabalho em time, um trabalho profissional, vai puxar muito aqui pelo LESS. Né? Pelo menos, LESS ou SAS. E vai embora. Alguma dúvida aqui? Alguma recapitulação? Pessoal, deu para entender? Então, vamos fechar a aula. Vamos fechar a aula e começar aqui a parte prática. Mais uma vez, estendi aqui um pouco. O pessoal também queria explicar bem. Tá, essas aulas aqui vai ser difícil. Depois é que tem muitos detalhes e é importante passar aqui alguns conceitos. Eu prefiro, às vezes, ferrar aí o tempo e pelo menos passo aqui mais informações. Então, para fechar a aula, eu vou só explicar uma coisinha simplesíssima, que é dar uma introdução aqui ao NPM. Okay? O que é o NPM e o Node? O Node eu já mostrei ali no terminal, a gente chama ele e executa ali código JavaScript e tal. Então, para a gente iniciar um projeto NPM, já que eu estou partilhando aqui, eu vou continuar aqui dentro. Okay? Mas eu posso criar... Não, vou fechar isso tudo. Acabou. Aqui fecha tudo e deixa eu criar aqui um novo. Open folder. E aqui no Learn vou pôr, sei lá, vou pôr backend. Então, para ficar claro que estamos a falar aqui de backend. Ele não cria a pasta? Ok, enter só que existe. Chato. Então era o Ctrl F, né? Não, Ctrl F, Ctrl J. mkdir backend node. Criei a pastinha, já que não deixo por aqui.
Então, Open Folder. E agora sim, Back-end Node. Já está aqui. Então, essa pasta vai estar vazia. Beleza. Não temos nada. Tá aqui procurando não sei o que. Não tem nada. Então, aqui no Ctrl J. Caramba, ele está carregando aqui. Só agora que apareceu aqui. Tá meio lento aqui a comunicação, parece. Deixa eu ver se porque ele nem tem as opções aqui. Já tem que criar arquivo. Deve ser aqui algum delay entre Brasil e Europa, ou lá onde estão os containers. Pode acontecer. Por causa tá tendo muito ataque também, né, com a questão da guerra. Da Rússia tá tendo muito cyber-ataques, às vezes há bloqueios assim em rotas. Estranho. Ou é minha internet também. Bem, acho que eu vou ir para o put. Acho que eu vou ir para o put, que é mais fácil, né? Acho que eu vou ir ali para o put, que a gente ganha tempo e volto aqui para o vinho um pouquinho. Enquanto isso carrega. Deixa eu mudar aqui então, compartilhar a tela. E tá aqui. Pronto, eu estou aqui no modo Tmux. Eu tive vontade de começar a explicar Tmux para vocês também, mas fica para uma próxima. Se a gente vai fugir muito o âmbito aqui. Ctrl V. E também está bloqueado. Vocês estão aí? Sim. Sim. Ah, caramba, que parece que me travou aqui em geral. Até o Windows também é estranho. Não, ok. Abri outra janela, funcionou. Ok, acho que eu entendi. Acho que por alguma razão aquele processo ali do Visual Studio Code lá no servidor, ele travou. Às vezes acontece, pessoal. Às vezes tem que reiniciar o Visual Studio Code lá no servidor. Deixa eu acertar aqui então a partilha. Não vai ser esse. Caramba, pontaria. Mas a minha máquina também está meio lenta. Tá aqui meio estranho, não costumo fazer isso. E aqui não é essa, vai ser aqui outra. Desculpa aí, mas problemas técnicos faz parte da nossa vida, né? Beleza, então vamos ver agora aqui o terminal mais limpo, né? Tô Enters. Compartilhei certo? Tô meio travando aqui, eu tô meio perdido. Deu, né? Sim. Ok, então tenho aqui a pasta do back-end de Node. Beleza. Então, como é que a gente inicia um projeto em Node? Quando a gente tem, então, o Node instalado, que o container já vem com isso, senão a gente instala ali pelo apt get, né, install. Lá no site do Node tem lá as indicações também para instalar lá no Ubuntu ou no Windows, o que for. A gente tem aqui o comando do Node, a gente vai programando. E a gente pode executar um arquivo em JavaScript, assim com o Node, nome do arquivo. Arquivo.js. Aí aqui a diferença. O que a gente usa no browser, a gente não vai usar aqui. O JavaScript aqui no Node é um JavaScript de back-end. Isso quer dizer o quê? O document.querySelector lá, ou o documento getElementById, aqui no Node, não existe. Entendeu? Aí esquece. Aqui não há nada disso. Então, há outras coisas, muitas outras coisas que nos permitem, então, fazer programação de back-end. A gente consegue intervir com arquivos, bases de dados, com um monte de coisa, né? Coisas que a gente não consegue fazer no front-end ali no browser. Então, para iniciar um projeto, a gente usa o npm init. A gente entra numa pasta vazia, a gente cria uma pasta vazia com o nome do nosso projeto. É ideal fazer isso. E depois, dentro dessa pasta, ali dentro, a gente executa, então, esse npm init.
Aí ele já vai vir aqui já com uns pré-preenchimentos, né? Ele já assume, ele já lê o nome da pasta, já põe aqui. A gente pode trocar o nome, mas aí já fica certo. Por aí vai. E ele, por padrão, ele já disse que o entry point, né, tudo onde começa é o index.js. Beleza, pode ser. A gente pode trocar o valor se a gente quiser, né? E não estou preenchendo nada, a gente podia preencher aquilo tudo. Mas cada enter que eu dei aqui, cada linha, é um preenchimento opcional. E daí ele vai fazer o quê? Construir esse JSON, que está aqui nesse package.json. Bem, nesse package.json, a gente pode editar e por aí fora. E ele vai adicionar aqui também as nossas dependências, tudo que o nosso projeto aqui em back-end, né, do Node, precisa para funcionar. Então esse arquivo aqui é o principal aqui de configurações gerais. O que mais que ele criou? Mais nada. Então ele só cria isso. Acabou-se. Então ele nem cria o index.js. Então vamos lá criar um arquivo vazio. E agora então programá-lo. Então aqui a gente pode pôr então o nosso console.log. Opa. Vou lá. Okay. E agora a gente faz um node ponto. Esse node ponto ele já vai executar aqui a partir do package.json, ok? O package.json já diz qual é o entry point, né? Diz ali que é para entrar no index. Então, se a gente não tiver esse arquivo index, ele não vai saber que tem que executar, não vai executar nada. Ou então a gente executa o arquivo exato que a gente quer executar, né? Dizendo assim por parâmetro. Então, executa aí o index. Então, qual é que é a diferença? Aqui a gente está sinalizando um diretório, que é o diretório atual. Então, ele, como é uma pasta, ele vai procurar o package.json. Se for o arquivo, já executa o arquivo. Então, se eu estiver aqui atrás e disser node backend, funciona. Porque ele vai, é uma pasta, ele vai entrar dentro da pasta e pegar lá o package.json e encontrar o index. Ok, pessoal? Okay. Aqui diz qual é o arquivo. Se eu mover o arquivo, pronto, deu erro. O entry, que ele não está encontrando o index.js. Não existe esse arquivo. Então aqui no package.json, fiz aqui package.json, não está referenciado. Então, está aqui, ó, módulo not found. Okay? Então, eis o problema. Então, daí que isso convém estar certíssimo. Simples, fácil. Tranquilo, né? E é isso. Então, por hoje é isso, pessoal. Vamos aqui para a parte de treino. Já comemos aqui bastante tempo. E até a próxima, então.